Sabia que tem um evento especial vindo por aí? É o Câmara na Rua, o programa que leva a Câmara Municipal para mais perto dos bairros e da população. Venha compartilhar suas ideias e sugestões para construir um futuro melhor para sua região e toda a cidade. Vai ser no dia 29 de novembro, no Céu Freguesia do Ó, a partir das 9 da manhã. Na Freguesia do Ó, hein? A sua voz faz a diferença. Participe! Câmara Municipal de São Paulo. Sempre em movimento por você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Aline Teixeira e esse é o programa Por Todas Nós. Um programa voltado à mulher para dar visibilidade, protagonismo às mulheres. A gente vai falar sobre leis que favorecem ou não as mulheres. A gente vai falar sobre saúde mental voltada às mulheres. E nesse primeiro programa, especialmente, estamos aqui com a doutora Kátia Boulos, que aceitou esse convite. Muito obrigada, Kátia, por você estar comigo aqui hoje. Tenho certeza que vai ter muito assunto bom pela frente. A doutora Kátia, ela é uma advogada especializada no direito da família, né, doutora? E é também na defesa dos direitos da mulher, da criança, do adolescente, dos idosos e também com ênfase na prevenção do direito desse público. Doutora, seja bem-vinda ao Por Todas Nós. Obrigada por você estar aqui hoje e tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível. Eu que agradeço esse convite, que muito me honra. Estou muito feliz de estar aqui inaugurando a série desses programas com você, Aline. Eu agradeço muito o convite. Imagina, e é primeiro programa, essa convidada especialíssima aqui, nós já batemos um papo aqui no começo, nos demos super bem, né, doutora? Verdade. Ela tem muito conteúdo, eu tenho certeza que vai voltar outras vezes. Porque Com muito prazer. O currículo dela é extenso pra caramba. Nossa, eu fiquei encantada com você, doutora. Mas hoje eu queria falar com você um assunto muito atual, né? Que é sobre o direito da mulher e como que está esses direitos na nossa sociedade atualmente. E também falar um pouco da família, o que é a família hoje. Então a gente vai adentrar esse assunto. Eu sou estudante de psicologia, já estudei um pouquinho sobre o sistema familiar. E eu sei que ao longo dos anos o conceito família mudou muito, né, doutora? Antigamente, antes da Revolução Industrial, era um conceito diferente, né? A família era meio que a comunidade ali, e depois, quando as pessoas saem do campo e vão para a cidade, ficou aquele núcleo mais enxuto, que é o pai, mãe, filhos. Só que hoje em dia isso também já está diferente, não tá? Não é mais esse pai, mãe, filho e filha, né? Na verdade, eu costumo dizer que nós temos um divisor de águas aqui no direito brasileiro com relação à família, que é a Constituição Federal de 88. Porque nós temos um direito de família antes da Constituição e outro direito de família a partir da Constituição de 88. Por quê? Porque a dignidade da pessoa humana passou a ser um princípio fundamental para o reconhecimento dos direitos. Então, só para dar um exemplo, até 77 nós não tínhamos o divórcio. A lei do divórcio é de 77. E antes disso, o casamento não podia ser dissolvido, ou pela morte, ou não tinha outra forma de dissolver o casamento. E famílias constituídas pelo casamento eram tidas como famílias legítimas. Então você imagina, duas pessoas que não tivessem impedimento para se casar, por exemplo, um viúvo e uma mulher solteira. Uhum. Se não se casassem pelo casamento, pela formalidade do casamento, estariam constituindo uma família ilegítima. E famílias ilegítimas não tinham reconhecimento algum em termos de direito. Os filhos que nascessem dessa relação também não teriam direitos. Por quê? Porque não eram reconhecidos como uma família pelo casamento, advinda do casamento. Então, em 77, vem o divórcio, e o divórcio possibilita que as pessoas possam se casar novamente, porque já dissolvia o vínculo do casamento, que não era mais só pela morte, mas também pelo divórcio. Muito bem. Então, com isso, 77 até 88, 11 anos de evolução nós tivemos. Em 88 se diz, bom, nós temos que reconhecer que existem famílias que se constituem não só pelo casamento, que era o caso da união estável, e a Constituição trouxe isso. Então reconhece como entidade familiar o casamento civil ou religioso com efeitos civis, a união estável, que não tem a formalidade do casamento, mas também se constitui considerando como entidade familiar, e a família monoparental, que é qualquer dos pais, ou o pai ou a mãe, e os seus descendentes. Isso já muda muito,
Porque todas aquelas famílias que se constituíam de uma forma natural passaram a ser reconhecidas. Obviamente, não poderia haver impedimentos. Por exemplo, não pode casar pessoas que já são casadas. Ah, tá. Não podem casar. Da mesma forma, mesmo hoje, duas uniões estáveis concomitantes também, a segunda não se reconhece. Por quê? Porque está infringindo normas. A união estável pode ser convertida em casamento. Então, não pode ter impedimento. Então, e a mulher? Como fica nisso tudo? Eu vou dar um exemplo bem interessante. A mulher só passou a ser considerada a ter direitos próprios a partir de 1962. Nossa. É muito pouco tempo. Né? Antes o direito era dos maridos, Se o marido, pai ou do marido. Exatamente, olha, muito bem colocado. Primeiro, ou ela era dependente do pai, da figura paterna, ou, se casando, ela passaria a ser dependente do marido, sem ter quaisquer direitos reconhecidos. Não é? Então, em 1962, vem o Estatuto da Mulher Casada, que diz, não, ela pode ter patrimônio próprio, ela pode ter frutos do seu próprio trabalho, e começa a evolução, né? Isso falando só em termos de direitos dentro da família. Depois, em 77, veio o divórcio, dizendo, olha, você pode sim dissolver o seu casamento, não só pela morte, também pelo divórcio. E em 88, a Constituição já coloca claramente, né, que os direitos entre homem e mulher são iguais, devem ser iguais. Né, que os filhos podem ser reconhecidos independentemente da origem que eles tenham, certo? Então, quer dizer, se forem advindos da união estável, ou mesmo de uma relação de concubinato, concubinato é quando existe impedimento, né, para o casamento e tem uma relação paralela. Tá? E isso traz um arejamento. Sim. E aí, a partir daí, nós evoluímos bastante e as formas de reconhecimento de família para o direito, segurança jurídica, eu estou dizendo. Sim. Né? São essas formas e aí, com a evolução, nós estamos vendo os novos formatos familiares. Eu acho interessante do que você falou, que é legal a gente frisar sobre essa questão do que mudou para a mulher, né, doutora? Porque Sim. Antigamente a mulher não podia se separar, tinha o Sim, desquite, tinha o né? desquite. E o quanto essa mulher ficava estigmatizada pela sociedade, porque Sem era uma mulher dúvida. desquitada. Sem dúvida. Né? Era aquela que ninguém queria ter por perto porque poderia ameaçar o organismo familiar constituído. Quer dizer, aquelas pessoas que eram amigas há tantos anos, de repente a mulher se desquita, passou a ser, né, estigmatizada. Não, essa nós não queremos aqui. Uma má influência. É uma má influência, exatamente. Vejam quantos casamentos acabaram se levando tempo, né, perdurando, quando já não existia uma condição de amor, de respeito. Né? Então, era mesmo, eu posso dizer que era uma forma de violência, ter que manter um casamento que não existia mais aquilo que deve originar o casamento, que é a união, a comunhão das vidas, a construção de patrimônio, cuidar dos filhos. Né? Então, aquilo deixou de existir, passou a ser difícil. E a mulher mantinha, porque não podia ser desquitada. Ela ficava numa situação... E né? hoje já temos um cenário 77, diferente. já houve no meio do caminho algumas coisas, mas que agora o que importa é dizer que o divórcio põe fim ao vínculo do casamento, e o casamento é formalidade, união estável é informalidade, com direitos, né? Põe fim ao vínculo do casamento e a pessoa pode aqueles que se divorciaram podem se casar novamente, ou podem constituir uma união estável, podem refazer as suas vidas. Aline, eu costumo dizer que o divórcio precisa ser enxergado, especialmente pelos operadores do direito, advogados e tudo mais, como uma forma de reconstruir a família. Né? Não estigmatizar, porque divorciado não. Pode porque existe essa questão, né, doutora, de falar, o casal se separou, acabou com a família. Então, e não é isso, né? Não acabou. A família passa a ter o formato... Outro formato, mas a responsabilidade dos pais persiste, o vínculo entre pais e filhos persiste, apesar do divórcio, né? E as responsabilidades também vão ser cobradas, porque, exemplo, sustento, guarda e educação dos filhos. Vai perdurar a vida toda. Até a maioridade dos filhos, é outro assunto também importante, né? E a partir da maioridade tem reciprocidade. Sabe o que significa? Os filhos, a partir da maioridade, também devem dar atenção aos pais, né? E serem responsáveis, ter uma obrigação alimentar quando necessário,
se esses pais estiverem doentes ou, né, necessitarem desse apoio dos filhos. É interessante. Doutora, já que você está falando sobre essa questão da guarda compartilhada, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, existe a guarda compartilhada, mas existiu uma situação de violência doméstica, de abuso. Como é que é isso perante a lei? Esse pai, vamos dizer que o homem que provocou essa violência. Como que é isso? Estatisticamente ainda é, não só dentro do direito, na psicologia também é. Também é, porque é o cenário da realidade do Brasil, né, do nosso recorte. Mas como que é para o direito isso? Recentemente, já houve assim, se houver violência doméstica, não será considerada a guarda compartilhada, porque teve uma evolução nesse caminho. A guarda compartilhada foi introduzida no nosso direito em 2008. É muito recente, né? Se nós pensarmos toda a evolução do direito. Mas até hoje ainda se confunde guarda compartilhada com guarda alternada. E eu gostaria até de explicar um pouco isso. Ótimo, porque eu mesma não sei. Não, mas olha, e se vê isso com frequência. A guarda compartilhada é a responsabilização conjunta de pai e mãe sobre tudo aquilo que diga direito, né, ao cumprimento dos direitos dos seus filhos. Então, isso é guarda compartilhada. Pai e mãe decidem em conjunto, apesar do divórcio, apesar da separação, eles devem, atentamente, em condição de igualdade de direitos e deveres, responder pelos direitos dos seus filhos, até a maioridade deles, com certeza. Então, a guarda compartilhada é a responsabilização conjunta, vamos guardar isso. A guarda unilateral, que ainda é a maioria, é quando um dos pais, seja o pai ou seja a mãe, ficam com a guarda dos seus filhos até a maioridade. Também há os casos, né, que nós não vamos entrar hoje nesse detalhe, mas os filhos que também têm dependência, né, por questão de saúde mental, mas tudo bem, né, são aqueles que são curatelados, mas a gente pode falar num outro momento. A guarda unilateral, um dos pais é que fica com aquele que tem a principal responsabilidade, né, enquanto que o outro tem o dever de fiscalizar e pode pedir alteração da guarda sempre que perceber que não existe o cumprimento por parte do guardião ou da guardiã dos deveres relativos aos filhos. Isso é importante. A maior parte da guarda ainda hoje é atribuída de forma unilateral. E geralmente ainda é para a mãe, tá? Estatisticamente falando. E a guarda alternada, o que é? É uma guarda unilateral que se reveza em tempos determinados. E confundem muito com a guarda compartilhada, com alternância de dias. Você pode ter uma guarda compartilhada e ficar uma semana com o pai, uma semana com a mãe. Não tem uma regra, tem que ser um dia com um dia com o outro? Não, ótima pergunta, porque ela tem que fazer matemática, não é matematicamente, depende de cada família, né? Porque existem pais que têm condição, às vezes tem um trabalho mais homework, alguma coisa mais assim, e pode dar mais atenção, às vezes a mãe trabalha, né? Então eles têm que ter esse diálogo, esse entendimento é muito importante em benefício dos filhos e do próprio organismo, independentemente de separação ou divórcio, né? E a guarda alternada no Brasil é raríssimo acontecer. Em outros países acontece, porque você tem o mesmo sistema de saúde, o mesmo sistema da educação, da escola. Aqui não, né? De um bairro para outro muda tudo. Muito, Então, para nós, a guarda compartilhada, desde 2014, por um voto maravilhoso da ministra Nancy Andrighi, passou a ser a regra, de acordo com a lei. Só que na prática nós ainda temos guarda unilateral, né? E a maioria mulheres. E a maioria ainda sendo as mulheres, e está havendo uma mudança, porque o que nós temos que entender e fazer entender é que é importante que os pais se entendam apesar do divórcio, apesar de não viverem mais juntos, porque a situação do casal deve ser resolvida pelo casal enquanto casal. Só que a responsabilidade para com educação, sustento, guarda dos filhos continua valendo para os dois. Sim. Não é isso? Independentemente da modalidade de guarda. Então, nós temos que fazer essa mudança cultural. Eu costumo dizer isso, né? Diálogo, entendimento. Eu trabalho muito com guarda compartilhada. Há muitos anos, muito antes de constar na lei de 2008, porque a Constituição já me permitia fazer isso. Isso é igualdade de deveres entre os pais. Igualdade de direitos com relação aos filhos. Como que você trabalha isso? Se ambos têm que sustentar. Então, é aquele que pode mais, vai colaborar mais.
né? Mas ambos têm que colaborar na medida das suas possibilidades. O que é triste é perceber, Aline, que os filhos muitas vezes são feitos de joguetes. Era até sobre isso que eu queria falar com você, doutora. Existe um termo, né, hoje em dia, que é alienação parental. Isto. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu tenho certeza que às vezes tem pessoas passando isso e nem sabem que existe um termo técnico. É verdade. Eu E queria não que você tem intenção de praticar às atos vezes de alienação e praticam. está praticando, né? Eu ouvi muito isso. Ah, é? Eu ouvi muito isso, inclusive nos seminários que nós fizemos, porque a nossa lei federal, 12.318 de 2010, completa 15 anos esse ano, agora em agosto. E o que ocorre? Ocorre que ainda não se entende exatamente o que é alienação parental, né? E há muita confusão. Há movimentos no sentido de revogar uma lei que é fundamental para nós familiaristas, para os juízes do sistema de justiça de família, para todo o sistema, promotores, psicólogos, assistentes sociais, todos os atores todos que trabalham nessas ações, não é? Como nós costumamos dizer, no judiciário. Enquanto o filho é menor, a garantia do filho é que seja realmente judicializado, não no sentido de litígio, isso não. Eu costumo trabalhar, sabe de que forma? O acordo é feito, ainda que o casal esteja disputando entre si patrimônio, e geralmente nessas horas que aparece a alienação parental, né? É fato. Pela disputa geralmente do patrimônio. Sem dúvida. E aí, eles precisam se entender. Então, resolvam seus problemas enquanto casal, mas cuidem de seus filhos enquanto pai e mãe. Né? Ou pai, mãe, mãe, porque nós já desde 2011 nós temos, né, os casamentos, até não só as uniões pelo casamento também homoafetivo. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, doutora, com certeza. Então, como eu estava dizendo aqui, a alienação parental, veja como é comum, todo mundo já viu isso, ou praticou até sem intenção de praticar. Para a nossa lei, são atos praticados ou pelos pais, ou pelos avós, ou por qualquer pessoa que detenha criança ou adolescente sob sua guarda, olha quanta gente, autoridade ou vigilância. Aí você coloca todo mundo, não é só pai, mãe, avó, tio, tia, entendeu? Convive com aquela Todos criança. Todos convivem, até quem cuida, às vezes um professor, às vezes uma babá. Você imagina que estamos falando qualquer pessoa que detenha a criança, né, sob a sua autoridade. Então, o que ocorre? Pratica atos para que essa criança ou esse adolescente odeiem uma parte da família. Né? Então, geralmente acontece nas questões de litígio. Eu falei do patrimônio? Sim, nós temos que tocar na ferida. É patrimônio às vezes, por quê? Não resolve o patrimônio, começa a alimentar sentimento de vingança e de ódio na cabeça de uma criança. Para atingir o outro. Aliás, tem hoje um dado, a violência vicária. Vicária é aquela que se pratica, que você quer atingir uma pessoa e você usa o filho, você usa... É recente entre nós, a violência vicária. Né? É justamente isso. Então, a criança acaba, sem perceber, ela acaba odiando mesmo aquela parte, que às vezes é o pai ou pode ser a mãe. É importante dizer, quando nós falamos disso, direitos da mulher, de forma alguma essa lei é uma lei que defende gênero, ou que ataque o gênero. Não, pai e mãe. É importante esclarecer isso. Quem praticar atos de alienação vai ser responsabilizado se for declarado alienador judicialmente. Pode ser o pai ou pode ser a mãe, que geralmente fala porque a mãe perde a guarda. Não é assim que se perde a guarda. A guarda de um filho, para se perder a guarda de um filho, tem todo um sistema. Sim. Não é? Nós temos, temos a Constituição, temos o Código Civil, temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, temos leis especiais, então não é assim que se perde a guarda. Alegou que é alienador. Não é assim. Né? É importante falar isso, é muita responsabilidade dizer a mãe perde a guarda porque foi a outra parte disse que é alienadora. Não, disse não é suficiente, tem que ser provas. Tem todo um judiciário cuidando disso. Né? Então é importante frisar isso. E o que ocorre na alienação, atos são, por exemplo, não é falar mal só, é insistentemente colocar na mão, olha como é irresponsável, não paga pensão, olha como não gosta de você. Falar coisas que seriam coisas de adulto, até mesmo na frente da criança. Ai,
esqueceu de pagar a escola, não tá nem Isso. aí pra nada, É não liga pra irresponsável. você. Isso. Não quer saber de você, casou de novo, agora só vai dar atenção para os outros filhos, vai esquecer de você. É comum ou não é comum ouvir isso? Muito, doutora. Imagine a cabecinha de uma criança, às vezes em tenridade, em 4, 5 anos de idade, escutando, Sim. sabe? Ou seu pai ou sua mãe não gostam mais de você. Olha, tá com um namorado novo, sabe? Esse tipo de coisa. Não quero que chame de pai o namorado, pai sou eu. Lógico que é, a gente sabe quem é o pai, Sim. entendeu? Aí é uma questão de você saber trabalhar isso, né? Sim. Tem vários É uma questão exemplos. de insegurança da pessoa um pouco, né? Aí olhando pelo lado psicológico da coisa, o que faz com a cabeça da criança, né? Isso. Porque imagina essa criança crescendo com a autoestima totalmente abalada, porque falando que o pai não gosta ou a mãe não gosta, enfim, né? Como é absorvido aquilo pelaquela criança. Exatamente. E de uma certa maneira também uma insegurança por parte dessa pessoa que está cometendo essa alienação, assim que Sim, fala? é alienação, atos de Atos de alienação. A alienação. nossa lei fala em atos de alienação, não fala em síndrome, que síndrome, e eu estou falando com alguém aqui da área da psicologia, sabe que é um conjunto de doenças que são diagnosticadas. Nós não estamos, nós sabemos que há uma interferência na formação psicológica. Uhum. E às vezes ela é assim, impossível de você reverter, é irreversível. Então vai se tornar uma criança que se torna adolescente, alienado, que se torna adulto alienado e vai replicar essa alienação para as gerações futuras. Às vezes não vai manter relacionamento estável, Sim. porque tem um péssimo modelo de família, né? Precisa de tratamento, porque sabe o que nós estamos detectando? Para minha tristeza profunda, eu vejo hoje estatística de crianças que tentam suicídio porque não suportam mais esse tipo de instrumento de ser instrumento de vingança na mão de um e de outro. Isso é muito triste. Temos que pensar na criança. Aliás, a sua posição foi perfeita. Temos que pensar na criança. Ela está nos olhos da controvérsia. Os adultos têm que saber se adaptar ao novo sistema. Ninguém é dono de ninguém. Ninguém é propriedade de ninguém, né? Deixe que vão se acertar os adultos com seus tratamentos psicológicos, psiquiátricos, mas não se esqueçam que os filhos têm que ser preservados. Então, tentativa de suicídio, automutilação, vício em telas. Se eu te disser, isso tudo é porque psicologicamente essa criança está afetada e busca fuga. Não consegue expressar o que está Exatamente. sentindo e muitas vezes nem sabe por que sente raiva, né? Porque como você falou, às vezes pode ser uma coisa velada que o pai ou a mãe faz com aquela criança, então solta essas frases, né? Isso. Ai, ele não gosta de você, é um irresponsável, não paga Isso. sua pensão, sei lá, enfim, para um dos lados. A criança vai absorvendo aquilo, sente aquela raiva do outro, e muitas vezes a gente vê, eu já vi isso, né, durante os anos de estudo, porque a gente já atendeu, né, a gente tem os estágios obrigatórios, lá na vida adulta, aquela pessoa que sofreu esse ato de alienação se virar contra a pessoa que cometeu os atos, porque sem aí dúvida. ela de repente conhece aquele pai, aquela mãe de uma outra maneira e fala assim, poxa, mas não era nada daquilo que eu pensava, eu tinha raiva e de repente não era isso, né? Então, é isso que a gente tem que pensar, né, doutora? Olha, não fazer esse tipo de coisa, pensar nos tenha filhos dúvida, em primeiro lugar. Por isso tem que trabalhar a prevenção. Ninguém tem ideia de punir ninguém, de modificar a guarda, de alternar domicílio, como está na lei. Não, isso só acontece se alguém estiver praticando alienação e ficar provado no processo. Olha, existe um documentário, se chama A Morte Inventada. E ali há depoimentos de pessoas que foram alienadas, de pessoas que trabalham com essa área, psicólogos e tal. E há uma moça que diz o seguinte, que ela foi alienada a vida inteira. No caso dela, está lá no documentário, para quem quiser conferir, que eu acho que vale a pena ouvir, está até disponibilizado graciosamente hoje, não tem que se pagar nada por isso, né? Já caiu na possibilidade de assistir. É fácil acessar. E o que acontece? Ela diz o seguinte, que houve o divórcio entre pai e mãe, e que ela ficou com a mãe, mas a mãe falava que o pai era... E ela se sentia muito mal, como a mãe era guardiã, ela se sentia muito mal quando estava com o pai e não tratasse mal o pai. Se ela não tratasse mal o pai, porque fazia mal à mãe, na cabeça dela, que foi trabalhada para isso, então ela, quando ia encontrar com o pai, ela fazia de tudo para ser antipática. Ela e o irmão. Fazia de tudo para dizer que não gostava, quando gostava do programa, do passeio e tal. E aí ela cresceu, isso que você disse. Ela cresceu e ela começou com uma maturidade, obviamente, maior.
Ela começou a perceber, ela falou, mas por que está acontecendo isso? Ela foi conhecer o pai, ela viu que o pai não era nada daquilo. E aí, sabe o que aconteceu? Nem com o pai, nem com a mãe ela se sentia mais em condição de conviver. Você vê, né? Porque perdeu não sei quantos anos de convívio com o pai. E na hora que ela vê o pai, vê que o pai não era aquela pessoa que foi pintada para ela, mas ela também não conseguia mais, porque 10 anos, vínculo, né? uma lacuna muito grande. Imagine psicologicamente como se sente uma pessoa que passou por isso. Antes da gente trocar um pouquinho de assunto, só queria frisar sobre isso, né? Que a família continua sendo família, Isso. independente do casal se separar. O casal pode estar Isso. separado, se tem filhos, vão continuar sendo uma família. Sem dúvida. Então não precisa disso, não precisa cometer alienação. E se você está com alguma insegurança, tem que tratar isso. Exatamente. Se está com alguma questão em local pessoal, próprio. vai tratar em local próprio. Que não é o processo Que não é o processo judicial. porque Aí já é com a minha área, né, doutora? não é, Não por com a favor. sua. Vamos somar. E por favor, né? Agora, doutora, você tinha falado na outra, há um pouquinho tempo atrás, sobre a questão da família, das famílias, dos casamentos homoafetivos. Sim. No Brasil, já é legalizado o casamento? Já é possível, embora por norma administrativa, né? Não houve uma modificação na Constituição, teria que ter uma emenda constitucional nesse sentido, porque a união estável ainda é união entre homem e mulher, pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família. Tá. Isso é união estável. Uhum. Agora, nós sabemos que, desde 2011, o Supremo Tribunal Federal reconhece uma entidade familiar com os efeitos da união estável entre dois homens. Então, era uma união estável entre dois homens. Tá. O tempo passando, então tem os efeitos do direito de família. E, como tem o casamento. Só que não era casamento, era união estável. Com o passar do tempo, como nada mudava, essa emenda constitucional ainda não aconteceu, houve um procedimento administrativo, né, no cartório de registro civil, em que se pode casar, podem se casar duas pessoas do mesmo sexo. Sendo dois homens ou duas mulheres? Duas mulheres. Agora foi ótima observação. Sempre um casal. Então, se nós formos falar de casamento, como já existe por aí, né, a mídia muitas vezes veicula as coisas e se esquece do fundamental, que é segurança jurídica para as pessoas. Sim. Famílias poliafetivas, constituídas por 3 ou mais pessoas. Isso legalmente falando não existe. Inclusive estavam, em 2012, se não me falha a memória, começaram a fazer escrituras públicas de união de 3 ou mais pessoas, às vezes com filho adotado, filho gerado biologicamente, por inseminação, ou seja, pelos métodos naturais. Você imagina 5 pessoas, 2 pessoas, quando se casam, para divorciar já dá tanto problema, discussão de guarda, de pensão, alimentícia, patrimônio. Você imagina 5 pessoas? Nossa. Onde está a segurança jurídica? O nosso ordenamento jurídico não mudou. Então, as ditas, com todo respeito, as pessoas querem ter 4, 5, 6, 10 parceiros, tudo bem, que tenham, mas que entendam que não será casamento, não será união estável e não terá direitos do direito de família, porque nosso ordenamento jurídico ainda não contemplou. Então, na hora dessas pessoas se separarem, porque imagine 5 pessoas, como já aconteceu numa escritura pública. Agora não se lavram mais essas escrituras, tá? O que ocorre? Aí, dos 5, um resolve sair do relacionamento. Tinha filho com uma das pessoas que estavam ali. E aí? Como é que faz? E as outras 4, como é que ficam? Nós vamos discutir como esse organismo, percebe? Uhum. Patrimônio. Tá, o que eles constituem em comum? Eu vou te dizer o que acontece hoje, ainda. Hoje, se essas pessoas que se entendem como família quiserem obter qualquer direito de família, pensão, não terão? Alimentícia entre si. Os filhos estarão protegidos sempre, porque esses independem da origem. Tá. Os filhos terão direito à pensão. Agora, de quem? Aí tem um registro daquela criança, quem registrou. E já existem registros com mais de 2 pais, com mais de um pai e uma mãe. Mas veja bem, como é complicado o que nós estamos falando. Porque direito de família é sempre assim, direitos e deveres. Tá. Sempre. E na esfera pessoal, social, sucessória, porque morre alguém, como é que fica? Como é que a gente vai discutir isso, né? E
nós não podemos esquecer dos efeitos jurídicos dos relacionamentos afetivos. Porque na hora de cobrar esses direitos, você tem que ter o direito para cobrar, concorda? Sim, com certeza. O que vai acontecer? Vão para a esfera civil, não vão para a vara de família e vão discutir como se fosse a dissolução de um condomínio. Se o Brasil, a sociedade brasileira, deseja famílias poliafetivas, que assim são chamadas, então precisam discutir isso. Vai mudar o ordenamento? Tem que mudar. Como é que nós vamos fazer para dar segurança jurídica a esse tipo de relacionamento? Eu sei que os filhos estão protegidos, mas essas pessoas que se dizem união estável, não é. Porque união estável e casamento é sempre entre um casal. Entendi. Seja homoafetivo, seja heteroafetivo. Mas aí no caso do homoafetivo, então é reconhecido como família? Sim, Hoje? Sim, hoje é desde Sim. 2011. Desde 2011. O Supremo Tribunal Federal disse para os mesmos efeitos das famílias. Ótimo, então é uma família, uma entidade familiar. Aí se esse casal quiser adotar um filho ou... Sim, podem se casar no cartório de registro civil, inclusive. Estou falando, o meu irmão se casou há um tempo atrás com o marido dele atual. Sim. E nossa, foi muito emocionante Sim. pelo esse marco, né, dessa mudança das pessoas poderem casar com quem Natural, amam exatamente, porque e o amor, constituir uma família e estarem também protegidos pela lei, né, doutora? aí é que Porque está. tem muito Segurança caso jurídica. que a gente via antigamente de um casal homoafetivo que ficaram a vida inteira juntos e na hora que um Sim. morre, o outro fica sem direito a nada. Fica. Aconteceu muito isso, ia para a família, que inclusive a família do que não falecido, aceitava, que não o aceitava casamento, né? Que não Exatamente. aceitava a orientação sexual daquela pessoa. Exatamente. Então, é totalmente injusto, porque esses Muito. dois construíram tudo ali juntos a vida inteira e o outro fica sem nada. Né? Exatamente isso. Por isso que o casamento, ainda que seja por regras administrativas nos cartórios de registro civil, porque o casamento no Brasil é civil. Ou é religioso com efeito civil. Ponto. Agora, pode ter união estável também, homoafetiva? Sim, pode. Não querem se submeter às formalidades? Ok, mas terão seus direitos preservados e terão deveres a serem cumpridos do mesmo jeito. Né? Entre outras coisas, nós temos que dizer, porque nós temos aí lealdade, tem que ter lealdade. Né? Existem deveres do casamento, como existem para a união estável também. Mas isso tudo para dar o quê? Segurança jurídica. Então, na hora de você se desconstituir uma união, você tem a dissolução da união homoafetiva ou da heteroafetiva. Se for pelo casamento, você tem o divórcio, homo ou heteroafetivo. Então, nós já temos essa realidade hoje no nosso ordenamento jurídico. Mas é bem verdade que ainda se lida com preconceito. É isso que eu ia falar, doutora. Perante a lei, é considerado uma família, se for um casal homoafetivo, se quiserem adotar ou ter filhos biológicos. Sim. Mas tem uma ala conservadora, né, que vê isso como uma ameaça à família. Você entende que isso é só fruto de preconceito ou tem algo por trás? Eu acho que ainda existe uma mentalidade no sentido de que somente um homem e uma mulher podem constituir uma família. A realidade nos mostra que não é assim. A realidade mostra que essas pessoas não podem estar desabrigadas da garantia do direito, pelo fato de elas terem uma orientação sexual diferente. Então, nós não temos mais, já houve o nosso direito já foi um direito religioso até a República. Sim. Depois disso, ele passou a ser, né, o direito que a nossa Constituição diz. Né, todas as pessoas têm que estar, né, ter seus direitos garantidos, logicamente, desde que nós tenhamos uma estrutura jurídica que lhes dê suporte. Sim. Não adianta também porque você sabe que existe hoje, por exemplo, uma família, olha, se eu começar a citar, veja só, família multiespécie. Por que é uma família multiespécie? Aí, boa pergunta. O direito está tendo que lidar com isso. Além da família constituída por seres humanos, existem aquelas que têm animais de estimação. Sim, e que isso consideram como se fosse família. Isso existe, assim, no meio jurídico, nessa questão dos pets. Sim. Tem guarda e tudo mais. Isso é uma coisa legal mesmo? Está acontecendo isso já. Há anos eu venho falando sobre isso, porque eu fiz um levantamento e verifiquei que, na prática, muitos casais hoje preferem ter animais de estimação a terem filhos, porque a responsabilidade
começam a fazer a projeção e não diferente, né? e ficam preocupados, a responsabilidade de criar, de educar, de sustentar, preferem os pets, muito bem. Ninguém pode interferir naquilo que é desejo das pessoas, Sim. assim como não podem deixar de cumprir os deveres das relações que elas formam. Então, se nós pensarmos, eu me recordo que em 2015, nessa época, nós criamos a Comissão de Direito de Família e das Sucessões aqui da OAB de São Paulo, né? Formamos essa comissão e eu já trouxe em 2015, olha, existe o Código Civil francês, foi alterado para considerar que animais de estimação são seres sencientes, ou seja, eles têm sentimentos. Uhum. E tem. Sim. E tem. São seres sencientes, devem ter e como são dependentes dos seres humanos, porque animal doméstico você não pode colocar, vai colocar no habitat. Ele não vai sobreviver. Esse habitat natural, né? É verdade. Depois que as onças começaram a entrar para a cidade, nós começamos a entender que há uma certa confusão. Sim. Mas animais domésticos, geralmente, eles são dependentes do ser humano. E quando você adota, você não pode mais dizer que é dono. Porque o direito nosso aqui ainda está retrógrado, sabe, Aline? Porque ainda fala como se os animais domésticos fossem bens semoventes. Eles são considerados objetos que você coloca, e não são objetos, né? O Código Civil está para ser reformado e a inclusão dos animais domésticos como seres sencientes já está na projeção da alteração. Mas hoje ainda nós temos que são bens semoventes. Você partilha como se fossem bens. Não, ninguém é dono. Ninguém pode ter esse animal doméstico como sendo uma propriedade, né? Ele tem vida, tem os sentimentos e tem que ser respeitado. E é dependente do ser humano. Tanto é que existem leis aí para aqueles que ofendem esse direito de serem cobrados disso, né? Então, os animais domésticos, os ditos pets, né? No momento em que um casal adota, que é tutor, é um casal tutor, que é o termo atual, desses pets, né, que são animais domésticos, na hora de se separar, quem é que vai cuidar? Eles são dependentes. Quem vai cuidar do veterinário? Quem vai cuidar da alimentação? Quem vai cuidar de tudo aquilo que é necessário para um ser dependente, né? Então, é como se formasse uma família multiespécie mesmo. Entendi. Que interessante. É interessante. Doutora. Hoje nós trabalhamos essa terminologia. E, na hora de separar, tem regulamentação de visita, tem regulamentação... E até nessa parte financeira, né? Porque também. Você falou, eu sou veterinária de formação, estou me formando em psicologia, mas a minha primeira formação é veterinária. São altos custos, né? Que às vezes você tem que veterinário, alimentação, às vezes vai para creche, vacina, porque hoje em dia tem creche. Tem. Então, isso também é dividido legalmente, essa parte financeira também? Sim, é possível. Até nós temos o ministro Luiz Felipe Salomão, se não me falha a memória, do Superior Tribunal de Justiça, em que claramente diz, são seres sencientes, eles têm que ser cuidados, têm que ser amparados e estarem sob a responsabilidade de um ser humano. Então, já que esse casal é sempre um casal, se divorcia, olha o trauma. Não, mas eu tenho que falar, porque senão tudo pode, né? Sim. E não é assim, né? Eu não julgo, aliás, é importante falar isso, eu acho que nenhum de nós tem o direito de julgar a forma como o outro se sente feliz. Mas, por outro lado, nós todos temos o dever de dar segurança jurídica para aquilo que o outro deseja. Eu acho que fica claro, né? Então, nós não podemos dizer aquilo eu não acho bom. Não. Cada um sabe o que é certo ou errado. O que é bom para si próprio, né? Certo. Então, se quiserem ter um pet sob a sua tutela, são tutores, na hora de dividir, se o casal não deu certo, é a mesma coisa. Vai ter que dizer como é que vão arcar com esses custos. Eu acompanho vários casais assim, sabe? E que dá muito certo, né? Porque as tarefas são divididas, né? Somam os esforços para poder cumprir as tarefas. Os custos também, quem pode mais arca com mais, quem pode menos. É o princípio, né, da pensão alimentícia, inclusive, né? É esse. Sim. Arca com menos, quem pode menos, mas todos... Uma coisa bem justa, né? Nós chamamos que é o critério da proporcionalidade. Que o juiz vai ter que dizer, quem pode mais, né, doa mais, quem pode menos, menos. Mas todos têm que contribuir, né?
Nas famílias multiespécies já está acontecendo isso. Nossa, que interessante esse termo, famílias multiespécies. Isso. Eu já aprendi uma coisa, quer dizer, estou aprendendo muitas coisas novas Não, hoje com você, imagina, mas tá, achei muito interessante, porque realmente... É, Doutora, a gente está falando muito de divórcio, e não sei se você viu um caso aí que aconteceu recentemente de famosos sim. que se separaram e falaram que foi para preservação de bens. Não sei se é verdade, porque esse pessoal que é muito influencer, às vezes também faz coisa para dar da mídia. Mas isso existe mesmo, esse tipo de divórcio? Ah, a gente quer preservar nossos bens. Na verdade... Eu nem entendi muito bem, para falar a verdade. Eu gostaria que você explicasse. Acho muito interessante também, porque eu li, e como nós não temos acesso ao caso concreto, eu vou falar genericamente, né? Quando se fala na dissolução do vínculo, do casamento, por exemplo, né, que no caso me parece que foi esse caso também. Sim. Né? Nós sabemos que tem direitos e deveres que vão continuar, né, seguindo, apesar do divórcio. Né? Mas o que acontece? Se estiverem fazendo isso para fugir do cumprimento de uma obrigação, porque tem um credor, né? Entendeu? Tá, então, por exemplo, uma um dos dois está simulação. devendo, sei lá, alguma coisa assim. Isso, é uma simulação. Então vai haver vai ter uma execução sobre isso, vamos preservar o patrimônio. Isso é uma simulação. Tá. Isso pode ser considerado uma fraude a um credor. Até falando aqui, sem querer ser arauto do apocalipse, mas eu gosto de falar o que tem que ser. Tá. Né? Então, assim, o que acontece se um credor vier, esse credor disser, olha, eu tinha um crédito ali, e agora como é que eu faço para cobrar, porque já foi dividido, e agora ambos é que deviam, como é que não deve, como é que é o regime de bens do casamento, eu não sei. Sim. Né? Então, se houver deveres decorrentes do regime de bens que foi adotado, é outra coisa importante para falar. Tá. Né? Se é a separação total. Isso, a separação, né, total, ou a comunhão parcial de bens, que de 77 para cá, da lei do divórcio para cá, é o regime que a gente diz que é supletivo, ele supre a vontade das partes. Se você vai ao cartório e não falar nada, vai ser adotada a comunhão parcial. Tá. Né? Ou comunhão universal, que agora só se faz por pacto antenupcial, até 77 era o regime chamado de legal ou supletivo, que supria a vontade das partes. E são os regimes basicamente, né? Nem falo de participação final de aquestos, porque está lá ainda na lei, mas para nós aqui, desde o começo, ele não foi bem entendido. O que acontece? Né? Numa situação em que existe um crédito, um débito, perdão, desse casal, e ambos deveriam responder, se for uma simulação, dá direito até desse credor entrar com uma ação chamada pauliana, que é para desconsiderar aquilo, anular aquilo que foi feito, provando que foi feito para se evadir com bens. É tipo uma fraude. É uma fraude. Fraude ao credor. Meu Deus. Ia acontecer isso. Então, porque olha o que acontece. A pessoa fala, vamos divorciar, divide e tal, tá bom. Aí, você vai lá no dia seguinte, estão juntos, estão postando. Entendeu? E hoje com a internet a gente vê tudo, né? Hoje não tem como, né? Então, o que acaba acontecendo é que vão considerar que foi uma fraude. E a fraude dá direito, é um vício do consentimento, dá direito à anulação do documento que foi produzido. Ou seja, se de repente eles se separaram e aí for comprovado. Se for comprovado, sempre. Eles voltam, assim, como se voltasse... voltam a responder. Porque não pode se evadir com bens, não disse que é esse caso, porque eu não conheço o caso. Sim, não, também não, mas é que isso ficou na alta por serem duas pessoas muito famosas, né? Sim, olha, eu já vi vários casos assim, ao longo dos meus mais de 40 anos de advocacia, de família, eu já vi muitos casos. Então se faz aí um divórcio para dizer que mas continua todo mundo... Não, pera um pouco, isso é fraude. Então não pode compactuar com isso, né? Não pode, porque a fraude foi aprovada lá na frente, vai ser desconstituído aquilo que foi feito e o credor vai buscar o direito dele. Com certeza. Entende? Então, assim, não pode ser uma simulação, esse é o termo técnico. Eu estou fazendo de conta que eu estou me divorciando, mas não estou. Quer dizer, você agilizou o judiciário, se utilizou da estrutura do poder judiciário, olha o que significa isso, para enganar. Né? Então, tem esse lado que tem que ser observado. Agora, não digo, no caso concreto, a gente nunca sabe, porque também, muitas vezes, a mídia divulga aquilo que vai dar ibope. Sim, que vai com dar... certeza. Como eu falei, ainda mais por se tratarem de pessoas famosas, às vezes também querem fazer um alarde em cima daquilo. Nem sabemos se realmente se divorciaram ou não, né? Porque isso daí não tem como saber. Eu costumo dizer isso, acontece muito nos casos, por exemplo, de alienação. Se me permite só fazer um paralelo,
Que às vezes, mas as mães perdem a guarda. Eu pergunto, eu trabalho com isso desde 2006. Nós vamos fazer 20 anos, então, de trabalho nesse sentido. Aí, mas muitas mães, eu quero saber quantas mães, cadê a estatística? Quantas mães perderam a guarda porque o pai alegou que tinha alienação parental? Não tem. Porque não tem comprovação científica. Tem sim. Porque nos outros países não interessa. O Brasil precisa, aqui, né? O Brasil precisa desse sistema do Oiapoque ao Chuí. E eu tenho centenas de acórdãos que deixam muito claro que tanto o homem quanto a mulher podem ser declarados alienadores. Então, assim, alegar, eu fico muito preocupada com a exposição midiática de assuntos que são guardados pelo segredo de justiça no judiciário. Uhum. Eu vejo essa exposição na mídia, eu fico assim muito preocupada com isso. Porque são muitas infrações contra os direitos das próprias crianças. Crianças não podem ser expostas na internet, as situações de família são cobertas pelo segredo de justiça no judiciário, não podem ser expostas. Essa responsabilidade social que todos devem ter. Eu vou te contar um caso, veja só até onde pode chegar. Um casal se divorciou e aí se alegava que a mãe estava praticando alienação parental. Sabe onde se alegou isso? Na mídia, na internet. Foi para o mundo inteiro. A mãe alienadora, quer dizer, fazendo o quê? Estava difamando a mulher, porque até lá não tinha prova nenhuma, difamando e expondo a criança. O que aconteceu? No caso concreto, esta mãe estava mesmo praticando alienação. Só que, como houve exposição fora do segredo, que tinha que ser segredo, acabou sendo exposto, aquelas que alegaram que eram a avó paterna e a tia paterna, tá? Da criança. Elas expuseram essa situação e, apesar da mãe realmente estar praticando alienação, ela teve o direito de receber indenização por dano moral. Meu Deus. Olha o estrago. Por que foram colocar isso na internet? Aí colocaram a criança numa situação até pior do que já estava passando, né? Pior, porque sempre tem os prós e os contras, vem aqueles que ficam do lado de um, outro que fica do lado do outro. E isso é muito ruim, porque todos nós temos que estar do lado das crianças. Mas isso que você está falando, doutora, infelizmente acontece muito, né? Tem até um caso de um jogador de futebol aí famoso, ele mora na Europa, e aí estava com a esposa, se separaram, e aí a mulher voltou para o Brasil com a criança, e aí começou a briga por conta da pensão. Sim. E aí a briga por conta da pensão, e aí tudo isso exposto na internet, né? É absurdo. Até coisas do processo mesmo, da guarda, do não sei o quê, exposto ali na internet como... Então, a gente fica preocupado mesmo, e a porque infração, aí o futuro dessa criança, né? Lógico. Vai ver isso, essa briga dos pais na internet, e um monte de comentário maldoso que existe. Sim. Então, é preocupante mesmo. Eu pergunto qual é a vantagem que se pensa ter para expor uma situação que envolve crianças que têm que ser protegidas por nós, porque elas não têm, não podem por si praticar atos da vida civil, elas têm sempre os pais como ou assistentes ou representantes, né, até os 16 anos, ou elas são assistidas pelos pais, então assim, até a maioridade. Então quando você percebe que tem uma exposição midiática, né, que tipo de fruto saudável se pode colher dessa situação, eu já vejo como infração ética, eu não, todo mundo que conhece o direito sabe, né, que milita nessa área, que não pode ter essa exposição. Então, por exemplo, os meus clientes, os meus assistidos, eu falo, nada de exposição midiática, é segredo de justiça, temos que proteger, nada de expor peça, sabe, que aconteceu, isso aconteceu, você está dando abertura para o mundo saber de uma coisa que é guardada pelo segredo de justiça. Então, qual que é a necessidade de ter o segredo de justiça? Não né? é? Não. E o sofrimento dessas crianças que se veem... Houve um caso que eu vou até comentar, o pai, garantia assistência à saúde, ele é bastante abastado, garantia tudo para a criança, mas a mãe, naquela coisa de querer, bom, já que eu posso mais, ganhar mais, tirar mais, eu não sei o quê, ele pagava o plano de saúde mais caro que tem. Pagava não, paga ainda. E ela vai para a rede social, com a criança dentro de uma UBS, dizer, não, filma e coloca até. Eu tive acesso
foi para o mundo, dizendo, olha que grande pai é esse, que diz que olha onde é que o filho está 4 horas esperando para 7. Quer dizer, é uma coisa assim, Meu Deus. mentira, exposição da criança. Isso é uma alienação? É uma forma de É alienar? uma forma de alienar. É uma forma de alienar, porque você tá fazendo o quê? Difamando a outra pessoa Uhum. e com mentira ainda. Isso, sabe o que é? É injúria, atinge a honra da pessoa. Isso é calúnia, porque imputa um crime a uma pessoa que não cometeu o crime. Eu pergunto onde é que está a responsabilidade na hora de que você tem que pensar no seu filho, na saúde mental do seu filho, da sua filha, vendo esse tipo de exposição, porque o coleguinha viu, a mãe do coleguinha viu, o diretor da escola viu, todo mundo viu, eu vi. Percebe? Sim. Então tem que ter responsabilidade. Eu acho que está faltando muito o senso de responsabilidade para as pessoas hoje, quando elas vão para a internet, não sei que luzinha que apita ali, sabe? Que todo mundo, eu vou ganhar like, vai ganhar dislike, porque é assim que chama. Depois vai ser cancelado, Se né? falar comigo vai ser cancelado, porque eu estou aqui falando claramente, sem citar nomes, logicamente, mas de situações que acontecem que só prejudicam a criança. Meu Deus, como é que você recupera a saúde mental de uma criança que chega na escola, nem viu o que aconteceu às vezes? Vai saber pelo outro, eu vi, né? vai saber da forma mais difícil. Da forma mais difícil. Então, assim, nós temos que nos pautar pela responsabilidade, antes de qualquer coisa. Direitos com responsabilidade, deveres cumpridos. Isso é um relacionamento com efeitos jurídicos. Não adianta achar que você fez uma coisa, a pessoa fez uma coisa e vai ficar no campo da mídia. Não vai, não. Porque, inclusive, esse pai tem o direito a uma indenização pelo dano moral que ele sofreu, Uhum. pela mentira, pela calúnia que ele sofreu. Que ele estava arcando com tudo em dia. Então, para que expor? Porque o ódio é contra o pai, é o casal. Não tem nada. Por que a criança tem que sofrer esses efeitos e ser o instrumento dessa vingança? Essa é a minha pergunta. E eu acho que é importante a gente deixar claro aqui que tudo que nós estamos falando, né, doutora, da questão da família. Para as pessoas não esquecerem o principal, que é a família. Então, separou, não tá mais, tá chateado. São circunstâncias da vida, vai passar, mas não colocar essa carga emocional em cima de um ser, de uma criança. Informação, né? Que não tem culpa do nenhuma. Que aconteceu. É um ser humano em desenvolvimento. Um ser humano em desenvolvimento, isso pode acarretar futuramente. Com certeza. Traumas gravíssimos, então a gente pode falar de ansiedade generalizada, a gente pode falar de propensão a suicídio. Pronto, aí está. Aí está no campo depressão, que você domina. Concorda? Isso vai levar depressão. Até suicídio, como nós falamos aqui. E não bastasse que hoje as crianças muitas vezes são conduzidas de uma forma inocente, se nós olharmos a criança, mas os pais responsáveis têm que estar lá. Acredita? Ela entra achando que está num joguinho, quando vai ver, ela vai ser direcionada para a Deep Web. Sim, e na Deep Web ela pode acontecer de tudo. Pode acontecer dessa criança que inocentemente está sendo manipulada pela via virtual, pensar que tem uma criança do outro lado, quando na verdade pode ter um explorador, pode ter um pedófilo, é a palavra. Exatamente. Então, assim, acredite que eu escutei de uma mãe e de um pai. Quando eu disse, a separação de vocês é entre vocês, tem que cuidar da filha, sei lá. Não, tudo bem, porque com ele não tem problema, porque ele fica mesmo horas e horas lá na internet. Eu falei para ele, horas e horas? Deixa eu entender uma coisa, quem supervisiona isso? Não, mas ele já tem 9 anos de idade, ele já pode saber. Bom, deixa eu lembrar que até a maioridade, a responsabilidade é de pai e mãe, ou de pai, mãe, Sim, tá? É da família. É da família. Vocês são responsáveis diretamente. Mas eu não posso interferir, eu estaria violando a intimidade. Eu falei, violar a intimidade de uma criança sob a sua responsabilidade? Ou é você não exercer sua responsabilidade com relação àquele que depende de você? Porque se não é pelo bom senso, é pelo direito. Vai ser cobrada disso. Aí, sabe o que aconteceu? Foram entrar lá para ver o que tinha. Eu falei, eu quero ver o que está acontecendo. Vocês têm que colocar aquele programa, que tal, você tem que olhar, não pode ser horas e horas. Aí eu falei um monte de coisa. Tá bom, deixa eu ver. Sabe o que essa criança estava fazendo? Como os pais brigavam muito e se agrediam fisicamente,
e se agrediam na frente da criança, fisicamente, de uma forma bastante intensa, esse menino, de 9 anos de idade, entrou na internet e descobriu como é que se fazia uma família virtual. Ele montou uma família virtual. E sabe o que ele fazia com a família virtual? Ele matava o pai virtual todo dia, porque ele apanhava do pai, porque trancava no quarto. Então, eu falei, vocês sabem que aí você tem um candidato, um sério candidato a ser um homicida amanhã, um parricida, que possa assassinar o pai. Porque o ódio dele, ele não está feliz lá aquelas horas, ele está lá fazendo isso. Nossa, eles ficaram desesperados. Aí o que nós vamos fazer? Começa a assumir papel de pai e mãe. Resolva os seus problemas lá onde você tem que resolver, no divã do analista, Sim, até a terapia, isso faz aí. qualquer coisa. Agora, o que não pode é vocês deixarem uma criança de 9 anos como se fosse autossuficiente, porque juridicamente ela é dependente de vocês, mentalmente ela está sendo formada agora, e vai acabar cometendo atos que depois você vai lá, entra na escola e assassina todo mundo. Ai, Aí ninguém sabe por ninguém quê, né, que sabe. aconteceu. Isso é uma coisa que eu estudei esse semestre nessa psicopatologia de criança e adolescente. Sim. Então, muitos transtornos Transtornos. que acontecem nessa fase, principalmente da adolescência, né, que aí onde aparecem mais os transtornos, que vêm de infâncias Sim. em que não tiveram o cuidado adequado da família, seja do pai, seja da mãe, seja dos pais, das Sim. mães, enfim. Então é importante a gente pensar na saúde mental aí É fundamental. Saúde mental é a expressão do momento. E não é só de criança. Doutora, estamos chegando ao fim desse nosso bate-papo e foi assim uma coisa impressionante. Eu aprendi muito com você. Espero de coração que você volte mais vezes, porque eu tenho certeza que nós temos muito mais assuntos. A gente também pode entrar mais nos direitos das mulheres, né? E eu acho que você tem muito conteúdo. Mas eu queria fazer o fechamento te perguntando uma coisa. A gente falou muito sobre família, de todos os diversos tipos de família, até aprendi termos novos aqui hoje. Mas você acredita que a família é o alicerce da sociedade? Eu acredito sim. Até a nossa Constituição deixa muito claro, no artigo 226, a família base da sociedade tem a proteção especial do Estado. O que é uma proteção especial? É dar todas as condições legais para que essa família tenha garantias jurídicas. Muito bem. Agora, não interferir, porque as pessoas têm autonomia para constituir as suas famílias, né? Tem as formas de lei que protegem, mas a família é a base da sociedade, com o formato que ela tiver. É importante que tenha, eu falo sempre da segurança jurídica, porque na hora de constituir família, as pessoas estão encantadas, querendo, né, partilhar seus sonhos, construir o seu patrimônio, enfim, as suas prioridades. E às vezes, quando há o desenlace, né, é o momento de saber como que eu posso ser protegido, de que forma todos podem ser protegidos, sem nenhum sair de lá, desse relacionamento, com aquele sentimento de perda. Porque já tem um sentimento de luto, né, numa separação, né? Aprendi com a psicologia, viu? Essa expressão. Né? É o sentimento de luto, tem que saber elaborar esse luto, né? Mas as garantias jurídicas devem existir. Por isso que eu digo, não, as pessoas podem ter os relacionamentos que elas quiserem, para terem proteção efetiva do direito de família do nosso país, nós temos regras. Então, você tem a Constituição Federal, que é a nossa lei maior, e você tem as leis, né, infraconstitucionais, que vem o Código Civil, que disciplina o casamento, tem um livro inteiro só sobre família, né? Outro sobre sucessões, que é após a morte, né? Então, assim, nós temos que ter conhecimento de que, sem a segurança jurídica, as vontades que as pessoas possam ter nem sempre estarão cobertas para os efeitos que elas pretendem. Mas, doutora, você acha que isso é uma coisa que é mutável? Porque, como você falou, da Constituição de 88, tudo que mudou, a questão do divórcio, relacionamentos homoafetivos, você acha que, então, enquanto a sociedade vai evoluindo e novas formas de família vão se formando, Sim. as leis também podem ir se modificando para amparar essas pessoas? Perfeito, devem. O direito é muito dinâmico. E dinâmico porque acompanha a evolução da sociedade. Se a sociedade muda, as leis têm que acompanhar essas mudanças. A gente fica retrógrado perante as mudanças Exatamente, da sociedade. exatamente. Então, por isso que eu disse, se for vontade da sociedade, o que é a sociedade nada mais é do que vários núcleos familiares que se somam, né, num contexto geral. Mas é importante também dizer que o direito de família tem uma função social.
né? A família tem uma função social. Ninguém vive só, nenhum núcleo vive isolado. O relacionamento com outras pessoas, em que momento começa o teu direito, em que momento ele termina e vai invadir o do outro. É o direito que faz isso, o direito que diz a regra. Então, se houver vontade da sociedade, obviamente todos ouvidos, né, de forma a transformar essas leis para acompanhar a evolução da sociedade, é assim que deve ser feito, sim, perfeito. Né? Agora tem que saber se é a vontade de todos. Olha, eu fiz as últimas pesquisas, eu estou sempre pesquisando, né, participando dos congressos, sempre tenho que levar estatísticas atualizadas. Então, assim, por exemplo, a família poliafetiva não é vontade da maior parte da população brasileira. Porque quando você conversa com alguém, você veja, as pessoas querem preservar, não por um sentido de propriedade, mas porque se amam, se querem bem e querem viver juntos, aquele casal. Não querem que seja um trio, um quarteto, um quinteto, um sexteto. Percebe? Não é isso que a sociedade, até hoje, pelo menos, demonstrou. Existem casos? Existem. Eles estão cobertos pelo direito? Não. Pelo direito de família? Não. Pelas outras formas de direito, como eu disse, sim, mas pelo direito de família, não. Então, se houver uma vontade expressiva que chegue ao conhecimento, que a sociedade diga, não, queremos agora que seja livre, não é o que está acontecendo até hoje. Entendi. Não é o que está acontecendo. Mas se houver, então que sejam mudadas as regras para dar garantia de direitos a todos. É isso aí. Muito obrigada, doutora, Eu que pela agradeço. participação no nosso primeiro programa Por Todas Nós, onde a gente vai trazer convidadas para falar sobre esse tema da mulher, e foi muito especial ter você aqui comigo hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço, Aline. Aliás, você é excelente e deixa muito à vontade aqui esse bate-papo, né? Esse colóquio, assim, de uma forma tão agradável. E eu me coloco à disposição também, viu? Com certeza para retornar vai voltar. com o maior prazer para outros temas dessa área, ou dos direitos da mulher, ou da pessoa idosa, que é importante também nós trabalharmos hoje. E que quando se pensa na mulher, ninguém pensa que a mulher já foi criança, adolescente, adulta e vai ser idosa. E a longevidade hoje é uma realidade, nós não podemos esquecer, temos que trabalhar. Vamos falar sobre isso também. Conte comigo. Muito obrigada, doutora. viu? Muito obrigada.